Oi, gente, boa noite a todos e a todas, quem está chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui para falar sobre esse kit que é o meu xodó. Essa é uma das primeiras aulas que eu elaborei desde que eu entrei na doTERRA, porque é um kit que me dá muito suporte, muito apoio, e aí durante a aula eu vou também falar um pouquinho da minha experiência e convido vocês a participarem no chat, perguntarem, se tiverem dúvida, eu vou tentar responder, mas a Dete está aqui também para me apoiar, e aí a gente vai conversando. Obrigada por estarem aqui. E nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre esse kit, né, que é o Kit Emotional Aromatherapy, e ele auxilia na gestão das emoções, né? Eu vou explicar, assim, mais ou menos qual o melhor óleo para usar, para apoiar os sentimentos, quais são os óleos essenciais, como que você escolhe esse óleo, né? De que maneira. E no final da minha aula, especificamente dessa aula, né? Eu gosto de fazer uma dinâmica. Então, se você é novo, se você é nova por aqui e ainda não usa óleo essencial, fique comigo até o final. Mas se você tem algum óleo essencial por perto aí, quero pedir para que você separe seu vidrinho para no final da aula fazer uma dinâmica comigo, tá bom? Então separa um vidrinho aí. Então vamos lá. Então, quando a gente está em algum momento difícil da nossa vida, né, existem vários apoios que a gente busca para nos dar suporte. Quando a gente tem essa percepção que a gente está num momento difícil, que sozinho a gente não vai conseguir lidar com esse momento, tem alguns apoios que a gente sempre busca. Então, a gente busca terapeutas, médicos, a gente busca a nossa família, os nossos amigos, a parte social, a parte espiritual. Tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de escutar música. Então, todos esses elementos são suportes para a gente lidar com momentos difíceis, né? Então, yoga, meditação, o óleo essencial é um suporte, uma das ferramentas que a gente usa para auxiliar e muito nas nossas emoções, porque ele tem uma função aí que vai agir no nosso cérebro. Vocês vão ver aí mais para frente como ele é muito importante, tá? Então, mesmo que você faça outras práticas, o óleo essencial ele é um instrumento externo para isso, para te apoiar. Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que a gente precisa de ajuda, e muitas pessoas chegam até mim e, às vezes, até não aceitam que precisam procurar, inclusive, um médico para apoiar num caso mais difícil, num caso mais pesado, porque, sim, a gente passa por momentos difíceis e a gente precisa pedir ajuda, e a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Então, o óleo essencial é um pedido de ajuda também, quando a gente para, observa o que a gente está sentindo e se apoia, né, na aromaterapia para ajudar aí nas nossas emoções. Então, é preciso clareza, é preciso coragem e entender de onde vem, né? Então, essas são as perguntas. Como é que eu vou superar momentos difíceis na minha vida e como que eu posso escolher um mix de apoio? Então, vamos lá. Vários estudos mostram hoje que as emoções positivas aumentam o nosso sistema imunológico, né? O bem-estar, a qualidade de vida. Muitas vezes a gente quer fazer as nossas misturas, né? Quem já está há um tempinho usando os óleos essenciais, a gente também faz as nossas misturas que a gente se apoia, ou que a gente tem mais afinidade. A gente junta lá, né, combina alguns óleos, por exemplo, de manhã eu combino muito o óleo de hortelã-pimenta e o óleo de laranja, porque são óleos estimulantes que vão me ajudar a começar meu dia, me despertam aí para um dia de trabalho, às vezes quando você está com muito sono, enfim. Então, quem já conhece, faz algumas misturas. Só que esse kit, né, é um kit que foi criado para nos empoderar, é uma farmacinha emocional, que eu gosto de falar, né? É uma caixinha de socorros das emoções, né? Então, ele facilita a nossa vida,
e nos deixa muito mais autônomas, né? E a doTERRA já estudou, né, já criou aí esses mixes que a gente fala, são misturas de óleos, alguns até que não são vendidos individualmente, a gente vai ver mais para frente, para isso, exatamente para cuidar das nossas emoções. E o nosso corpo, ele dá sinais de que tem alguma coisa que não está bem, né? Então, eu já vi pessoas que têm, assim, problemas de pele, né? Começa a ter erupções na pele, começa a ter feridas na pele, quando tem um processo aí de nervoso, de passa por algum momento, ou está trabalhando muito, começa a aparecer um monte de coisa na pele. Tem gente que vai se retrair mais, que vai se fechar mais. Tem gente que fica mais falante, mais elétrico, né? Então, assim, o corpo vai dando sinais. Fora as dores na coluna, dores nas costas. Tem gente que tem dores até no braço, não consegue pegar um peso, alguma coisa, uma caixa, porque passou por algum momento de estresse do corpo, e aí o corpo reagiu, só que a pessoa às vezes nem identifica que aquilo é emocional. Então, é preciso se observar sempre, né? É preciso se observar quando a gente fala de saúde física e mental. Então, eu quero convidar vocês aqui, ó, a falar para mim aí no chat, né, responder o que que você sente quando você vê uma dessas fotos, né? O que que essa foto, as fotos representam para você, né? Então, isso é uma observação. O que você observa? E a partir disso a gente tem as sensações, a gente tem os sentimentos, né? A gente fica mais sensível ao que acontece. Então, a gente vê aí, né, uma foto, sempre remete a gente a questões de estresse, né? A primeira palavra que eu acho que vem, ansiedade, nervoso, impaciência, apatia, cansaço, desespero, né? Então, é importantíssimo, olha aí, a gente nomear, ó, tristeza. Nós estamos fazendo um exercício de nomear as emoções, de nomear, embora seja, né, estamos analisando o outro, a gente está fazendo esse exercício de nomear. E como que a gente faz isso com a gente? É exatamente igual. Então, a gente observa o que o corpo está falando, ou o que a cabeça está falando, o que os pensamentos estão dizendo, e aí, eu estou apático, eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo desesperada, eu estou me sentindo triste, o que eu estou me sentindo? O que está vindo? Porque muita gente vem até mim e fala, ai, eu estou com problema de ansiedade, né? Que é a palavra aí do século, não sei, né? Do momento e de muito tempo já. Mas essa ansiedade vem de onde? Ela vem do quê? O que ela provoca em você? Que ansiedade? Ansiedade. A gente vive num mundo ansioso, não é verdade? Então, ansiedade, você não consegue nem... eu não consigo nem te ajudar porque você me diz uma palavra muito genérica, né? Então, assim, se observe, é cansaço, é desespero, é mágoa, é raiva, enfim, temos muitas palavras aí, né? Temerosa, a gente vai ver um pouquinho também nas rodas das emoções, as palavras para nos ajudarem também. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Não, ainda não. Então, aí o que acontece? Quantas pessoas, né, nessa questão de ansiedade, sentem essas dores, né? E tá tudo muito ligado, que é o excesso também, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre a questão das emoções negativas, eu estou falando aqui das negativas, porque as positivas também causam sensações boas e células muito boas, né? É importante saber identificar, sim, a ansiedade, muito legal, Brunella, obrigada. E o que acontece? Isso causa muita inflamação no nosso corpo. Muita inflamação. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem memória. Vamos ver um pouquinho mais para frente como que isso abala o nosso cérebro, o nosso corpo fisicamente, né? A questão das emoções negativas, quando a gente não consegue lidar.
Então, a saúde física muitas vezes nos sinaliza isso, a gente se observa, e esse movimento é cíclico. Então, assim, meu humor altera, meu corpo dá um sinal, reage, aí eu tenho alguma defesa, ou algumas vezes eu até tomo medicação, ou eu vou fazer alguma coisa para esquecer daquilo. Tem gente que fica muito nervoso, irritado, vai fazer uma coisa até que de repente boa, vai caminhar, vai cozinhar, vai ler um livro, mas tem muita gente que se retrai e não reage mal, e vai guardando essas memórias negativas. E aí isso é um ciclo, porque aí o corpo dói, o humor altera, o corpo dói de novo e altera, e aí eu vou buscando remédios que remediam, mas aqueles sintomas continuam a voltar. Então, tem gente que sabe até me dizer assim, nossa, eu sei o que eu tenho que tomar, que remédio que eu tenho que comprar quando eu tenho aquela dor, quando eu tenho aquele problema. Tá, e aí? Mas o que você faz para resolver isso? Porque você sabe o que você vai fazer, o que você vai buscar, mas você não vai resolver ele na raiz, né? E o óleo essencial é exatamente esse convite, é que você busque a raiz dos problemas, tratando de uma forma amorosa, cuidadosa, né? O seu corpo, as suas células, as suas emoções. Então, esse é um assunto de interesse de muita gente no mundo, né, de muitos estudos científicos, e muitos estudos científicos alegam que as nossas células têm alterações, sim, quando a gente promove emoções positivas. E a aromaterapia entra muito aí, né? Os benefícios emocionais são muito grandes e satisfatórios. A gente tem relatos. Hoje eu recebi até um vídeo de uma amiga, de um menino que estava numa crise nervosa, e a mãe passou lavanda no punho dele, na nuca, e colocou, ele estava com um bichinho, não sei se vocês já viram na internet, ele estava com um bichinho, ela colocou o óleo de lavanda no bichinho dele de pelúcia, aí ele vai inalando, ele vai cheirando aquele bichinho, abraçando, aí ele vai acalmando, ele vai parando até o jeito de balançar o corpo, porque ele estava trêmulo, ele estava com o olho muito esbugalhado, e aí a lavanda para ele foi voltando ao estado mais calmo, de mais tranquilidade, melhorou o olhar, melhorou até parece que dá um pouquinho de sorriso. É muito legal de observar, assim, como que o corpo reage, né? Então, o corpo, né, tem efeitos extraordinários nas nossas emoções. Então, quando eu uso um óleo, só para vocês entenderem um pouquinho, ele cria, assim, respostas químicas no nosso corpo. Então, aqui, ó, tá uma experiência olfativa, né, que a gente chama. Você inala uma flor ou um aroma, e aí essa resposta, né, o bulbo olfativo, nosso nariz, né, tem uma programação, o aroma passa por lá, já vai para o cérebro em questão de segundos, menos de 22 segundos aí, entra aqui no processo do sistema límbico, que é um sistema responsável pelas emoções, pelos nossos neurotransmissores, aqueles hormônios que a gente, hormônios ou não, tem literatura que fala que não, mas a dopamina, hormônios aí da alegria, do prazer, quando a gente inala um aroma. Porque quando a gente inala um aroma, não sei se vocês reparam nisso, mas às vezes a gente entra num lugar que o cheiro não está muito legal, ou tá aquele cheiro ruim, aqui em São Paulo, cheiro do Rio, né? A gente passa na avenida e a gente faz até uma cara feia, uma cara... Então, isso é a resposta do nosso cérebro para o nosso rosto reagir a um cheiro ruim. Então, quando a gente inala um aroma muito bom, às vezes a gente, né, faz até um suspiro, solta até um som, né? Mas é tão rápido, né, essa resposta do cérebro para a nossa reação, que a gente nem percebe, né? Então, é muito importante, nesse processo todo, quando a gente fala de óleo essencial, você escolher um óleo puro, de boa qualidade, e os nossos óleos essenciais, os óleos da doTERRA, eles têm o selo de garantia, de pureza, de qualidade, que você também promove para o seu sistema olfativo algo de extrema qualidade, né? Que isso é muito importante, muito importante.
Então, os óleos, eles têm essa capacidade, né? Eles podem ser sedativos, relaxantes, estimulantes, causar euforia. E quando a gente fala de emoções, a gente está falando de todas essas reações, né? E aqui eu trouxe algo novo que eu tenho estudado muito, né? Na neuroaromaterapia, né? Que tem a ver também com a neurologia. Todos os nossos sentidos, eles levam alguma informação para as nossas células, né? Então, a gente aprende pelo olfato, a gente aprende ouvindo, a gente aprende falando, a gente aprende pela pele, né? Nossa pele também é um dos nossos cérebros, então o toque faz a gente aprender e o nosso cérebro ter memórias, a gente vai criando memórias, a gente vai criando células que nos possibilitam lembrar daquelas situações. Então, eu sempre brinco, né? Quando você queima a mão em algum lugar, quando eu era pequena, queimei a mão, fui ver se o ferro de passar roupa era quente, aí eu pus a mão toda lá no ferro. E aí, nunca mais eu pus a mão no ferro quente. Então, o meu cérebro fez essa memória de dor, então, pela pele, a gente também aprende. Então, a gente aprende muito pelo nariz, né? A gente aprende bastante quando a gente inala. E essa possibilidade de aprender ao inalar um aroma do cérebro, ele que tem essa neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade de aprender coisas novas e memorizar células positivas de bem-estar, é que traz novos caminhos, né, para a nossa cabeça, para o nosso corpo, para o nosso psicológico, né? Então, é muito bacana essa parte da ciência, eu gosto muito, essa parte do cérebro humano, né? E os aromas, eles podem evocar, né, na gente emoções e desencadear, como eu falei, lembranças, estimular algumas respostas emocionais que a gente fala. Só a título aqui de curiosidade, tem um estudo aí feito por um médico, em 1995, foi um estudo, uma pesquisa científica, que 5 minutos de pensamento negativo podem gerar até 6 horas de baixa imunidade. Então, vou repetir. 5 minutos do seu dia que você pensa em algo negativo, de maneira negativa, você pode gerar células de baixa imunidade aí no seu corpo. E aí, quando eu recebi essa informação, eu fico assim pensando, né? Primeiro, nas pessoas que ficam 24 horas pensando negativo, porque existe, né? Tem gente que fica só nesse movimento, né? Da negatividade. Quanta coisa que ela está gerando aí de baixa imunidade, de inflamação no corpo dela. E penso também nas pessoas que não têm mais o olfato. Muitas pessoas que tiveram, né, pegaram aí na pandemia, que deixaram de ter o olfato aí, que é um órgão que a gente que aprende, né, que o nosso corpo aprende muito, como um óleo essencial, como o poder da aromaterapia não transformaria ou não transformará a vida de uma pessoa, né? Então, algo muito simples, muito prático, muito fácil, muito acessível, que a gente pode usar e muita gente não usa. Então, esse é o convite também para que você espalhe essa notícia, né? Eu falo, espalhe boas energias, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, os óleos, eles podem ser colocados aqui, né? Nesse estudo aqui que eu peguei, gente, ó, muito fácil de achar. Essas informações todas eu peguei desse e-book da doTERRA, que é gratuito, ó. Esse e-book aqui, eu até coloquei a informação, tem lá todos os óleos do kit. Então, ele divide os óleos aqui em calmantes e estimulantes. Então, alguns óleos têm essa capacidade de nos acalmar e alguns de nos estimular. Só para a gente entender um pouquinho. E, especificamente, os óleos do kit emocional, né? Os óleos do kit emocional, eles vêm em 2 formatos. No formato de gotas, que é esse aqui, ó, 5 ml. E no formato roll-on, que é essa caixinha aqui, ó, que é o touch que a gente fala, que aí
para você já usar. Eu uso alguns como perfume, coloco na bolsa, levo para viajar, dou de presente, enfim. E aí, especificamente, os óleos do kit emocional, você só pode usar ou inalando de forma aromática ou forma tópica. Então, ingestão, alguns óleos a gente tem na Doterra, a gente pode ingerir, mas esse kit emocional a gente só pode usar de forma aromática, que é inalando, difundindo, colocando no difusor, colocando na gola da blusa, usando como perfume, um lenço, lá na sua fronha, no seu chuveiro, você pode fazer uma massagem, enfim. Já entra aqui na parte tópica, né? Aplicando no corpo, na planta dos pés, ou nas áreas que você tem aí alguma necessidade. Então, os pontos de pulsação que eu gosto muito de usar esse kit emocional, aqui no meio do peito, gosto de usar na nuca, atrás da orelha, eu gosto bastante, aqui no punho, na sola dos pés é bem legal, às vezes para adolescente que ou não gosta de muito cheiro, um idoso, enfim. Eu gosto bastante desses pontos aí. E só para a gente, antes da gente começar, eu gosto de lembrar muito uma frase que eu ouvi num curso de inteligência emocional que eu fiz, que ele falava muito assim, que os pensamentos da gente geram sentimentos, e esses sentimentos, eles refletem no nosso comportamento, né? Então, uma pergunta aí para ficar no ar, para vocês pensarem um pouquinho, é o que você tem pensado ultimamente? Quais os pensamentos que têm vindo à sua cabeça ultimamente? Porque eles geram sentimentos e os sentimentos vão gerar um comportamento em você. Então, você tem essa capacidade neuroplástica de transformar o que você está pensando. Então, vamos lá. Os óleos do kit, né, do kit emocional, são 6 óleos, são 6 mixes. E na literatura, às vezes a gente encontra aqui, ó, mix encorajador, e ou pelo nome, né, que esse aqui é o Motivate. Então, esse óleo da cor laranja aqui, que é um óleo que remete já à alegria, ele ajuda aqui a promover os sentimentos de confiança, de coragem, de crença, de força. Então, eu gosto de falar que é um óleo que te dá um up, que te levanta. Então, assim, você tem, quando você pode usar ele, né? Quando você for fazer uma apresentação, quando você quiser ter um pouco mais de foco, quando você quiser ter mais atenção no que você está fazendo, estudar, ler um livro, quando você passar por uma entrevista, por uma prova, por um jogo, por uma competição, para você usar aí, a sua criatividade, quando você for criar, planejar alguma coisa, esse é um óleo muito bacana. Ou quando eu só preciso sentir um momento de felicidade, assim, um momento, nossa, uau, quero, né, quero ter alguma coisa assim, um minutinho assim, sabe, vou entrar agora, eu vou fazer tal coisa. Então, esse óleo é muito bacana para você usar. Ele tem muitos óleos aqui, ó, hortelã, composição, hortelã-pimenta, clementina, semente de coentro, manjericão, o iuso, que é um óleo maravilhoso já que a gente tem individualmente, melissa, folha de alecrim, favas de baunilha. Aí a gente vai para o Tear, que é um mix estimulante, como o nome já diz, né? Ele ajuda a eliminar as emoções, né? Então, ele tem um aroma fresco, vibrante, tem gente que usa como perfume, e tem gente que fala que ele é o óleo da felicidade, tem literatura que está escrito que ele é o óleo raio de sol, porque ele aquece, ele traz essa presença, te coloca nesse momento de presença. E um exemplo que eu uso muito é quando você vai a uma festa que você não quer ir, sabe aquela festa, aquele bingo lá da igreja, que fala, tem que ir que a mãe está chamando lá, e aí você não está muito afim, aí você inala esse óleo, pra você ficar numa vibe legal. Então, é uma festa que você não está muito bem, leva esse óleo para você ficar bem na festa. Porque tem isso também, né? E aí o Passion, que é o meu favorito desse kit, assim, eu gosto de todos, mas esse eu uso de perfume pessoal, esse óleo eu uso em massagem corporal, esse óleo eu uso
Nossa, eu uso para tanta coisa esse óleo. Esse óleo tem um cheiro que me remete a um cheiro, é doce, né, por conta da baunilha, do jasmim, mas me remete muito a cereja. É um óleo me remete muito a isso. Não sei, talvez tenha alguma memória de infância, não sei. E é um óleo inspirador, né? É um óleo da paixão. E quando eu conheci esse óleo, eu falei, esse óleo aí, acho que é só para casais, para namorados. E, e aí, quando eu fui estudando um pouco mais, é um óleo que te remete a colocar amor nas suas atitudes. Então, olha que profundo isso, né? É um óleo que para você colocar paixão em qualquer tarefa do seu dia. Então, às vezes eu escuto alguém falando, uma colega, alguém no trabalho falando, tem que fazer comida hoje, nossa, não aguento mais. E a comida que vai entrar no seu corpo, né, no corpo aí da sua família, você não tá legal para fazer, então você já colocou uma energia ali que não foi legal, então inala um óleo, inala esse óleo para fazer a comida que você não tá com muita vontade de fazer, coloca paixão ali naquela comida que você vai ingerir, já vai pensando, estimulando teu cérebro, né, para te guiar aí de uma maneira mais cheia de propósito, para que você, alguma tarefa que você esteja precisando aí. E é um óleo interessante, ó, se você está com sentimento de rejeição, conhece alguém que teve, né, algum temor ou tem pessoas, né, que se sentem rejeitadas, derrotadas, esse é um óleo muito especial. Para quem procrastina muito também, para quem está desestimulado, é muito bom a gente indicar esse óleo. Tem a questão da libido, a questão feminina, mas que a gente não vai entrar aqui no físico, mas tem também. E aí tem o Forgive, que é um mix renovador, é um óleo que libera muitas sensações ruins quando a gente inala ele. Então, sem que você perceba, você vai sentir que as coisas, você vai deixando o que não precisa ficar em você, para você receber e criar espaço para o novo, né, para algo bom. Então, eu sempre falo, né, entrar a culpa sair a culpa e entrar o amor. Desculpe, né? Que é o óleo do perdão, de se perdoar, para perdoar alguém, para a gente não se culpar tanto, né, de tantas coisas, para algum trauma que você tenha vivido, algum bloqueio que você tenha, algum sentimento de raiva, de dor, de culpa, de perda. Então, o óleo que te ajuda aí a continuar, olhar para frente. Aí a gente tem o Console, que é um mix reconfortante, e eu gosto de indicar bastante para quem tem sentimentos de perda ou passou por um luto na família. Esse é o primeiro óleo que vem na minha cabeça, mas é um óleo que ajuda muito nessas questões de depressão, apatia, tristeza, sofrimento, porque é um óleo que a gente fala que dá um abraço. Então, esse é o óleo que você se sente abraçado, né? Então, é um óleo que, sabe aquele dia que você precisa de colo? Você precisa deitar no colo de alguém, você precisa de um cafuné? Então, esse é o óleo do colo, do abraço. E é um óleo que tem sândalo, rosa, olíbano, patchouli, ylang-ylang, o aroma dele é incrível também. O próprio aroma já te reconforta. E aí tem o Peace, que é um mix tranquilizador e que te ajuda a enfrentar o que está por vir. Mas eu também gosto de usar bastante quando você está naquele dia. Eu brinco com esse exemplo, né? Falo assim, chega em casa, tem criança chorando, cachorro latindo, gato miando, passarinho cantando, panela pitando, tudo ao mesmo tempo, e aí você fala, uau, eu vou ter que ficar aqui, resolver alguma coisa, e eu preciso de um minuto de paz. Então, esse é o óleo, que ele vai te ajudar a passar por aquela situação sem fazer com que ela desapareça, porque você vai ter que viver aquilo
mas ele te ajuda a respirar aquele 1 minuto de paz, te dá serenidade, para trabalhar também em questões de fracasso, medo também. Então, eles são divididos até por cor, né? Assim, a gente tem um resuminho, né? Então, as cores mais vibrantes, a gente remete aos óleos estimulantes. E as cores mais, né? Mais calmantes, né? Mais tranquilas, aí o verde, o roxo, o azul, a gente remete ao que é mais calmante. Então, até assim, já dá para a gente escolher. E pelo nome também, né? Ó, motivação, alegria, paixão, perdão, consolo, paz. Peraí. Aí aqui, eu trouxe a roda das emoções, que essa é uma roda que a gente tem quando a gente compra o mix. Quando a gente compra o mix, ó, vem aqui bem pequenininho, só que tem também no site. Quem não conseguir achar, pode pedir para a gente lá no grupo, tira dúvidas, pode pedir para o seu upline, que a gente te ajuda a encontrar. Mas é uma roda, chama Roda das Emoções, e se você tiver no celular, não sei se vai dar muito para ver, porque aqui também já está bem pequenininho. Mas ela divide aqui, ó, em 6 pedaços, né? Porque são as 6 divisões das classificações dos óleos. Então, tem os cítricos, condimentados, as ervas e os capins, as árvores, os florais e os mentolados. Então, ele não serve só para usar com esse kit, porque vamos dizer que você ainda não tenha esse kit, mas você está olhando aqui nas emoções e você está se sentindo aflita ou aflito. E aí ele vai indicar para você usar um óleo cítrico, ou, se você tiver, é o tear que você vai usar. Então, aqui no meio, ó, entre esses dois, ele vai te indicar esse óleo da ponta. Se for no meio aqui da roda, você escolhe entre um ou outro. Então, vamos lá. Ah, eu estou me sentindo apático, então ele está pedindo aqui, te orientando para usar o Motivate. Mas você pode usar em um mentolado. Se você se sentir ansioso, né? Muitas das vezes a gente ouve, você pode usar um mentolado, fazer um blend aí com floral, se você tiver na sua casa, fazer uma mistura própria. Mas a gente já tem o kit. Então, esse é um ótimo recurso. A gente pode colar na parede. Eu tenho o meu aqui aberto. Tem outros livros que também já tem essa roda das emoções e faz a gente ficar independente para fazer nossas escolhas, né? Sem que a gente ficar perguntando o tempo todo, sem que a gente tenha também que se colocar aí toda hora, como que eu vou dizer? Às vezes a gente não quer dizer o que a gente está sentindo, a gente só quer guardar para a gente, eu já tenho ali o meu apoio para saber que óleo que eu vou usar. E depois, conforme você vai usando isso, vai fazendo disso a sua rotina, né? A sua rotina positiva, a sua rotina emocional, você é muito intuitivo, né? O uso dos óleos é muito intuitivo. Então, quantas pessoas não relatam que, eu peguei tal óleo e parece que era aquele que eu estava precisando mesmo. Porque eu costumo dizer que não é você que escolhe o óleo, é o óleo que te escolhe num dado momento, de tanto você usar, é o óleo que escolhe você. E aí você fala, é isso mesmo, eu usei, deu super certo, né? Então, aqui, eu praticamente terminei aqui a apresentação, mas aí fica comigo que eu vou fazer a dinâmica, e agora eu vou te contar como que você pode comprar esse kit, mas fica aqui para a gente fazer a dinâmica. Quem chegou depois, pega o olhinho para a gente fazer uma respiração, uma experiência olfativa bem legal, tá bom? Então, olha lá, como você pode ter? Você vai perguntar para quem te convidou para essa reunião, que vai te ajudar. Os 2 kits, eles vêm nesse formato, né? Então, você pode ter o kit sem desconto, com um cadastro como cliente, pagando R$90, aí você compra o óleo avulso, só que no kit ele sai muito mais em conta. Mas mesmo assim você pode comprar um óleo de cada vez. Eu fiz isso com esse kit de gotas, mas depois o Rolon eu já comprei de uma vez. Então você pode comprar ele individual, vai ter 25% de desconto nos produtos e vai ter um suporte da nossa equipe, com aulas, cursos, mentorias, tudo mais. Ou você pode comprar o kit já. O valor unitário de cada óleo sai bem menor, é o melhor custo-benefício.
E aí você pode dar de presente, você pode dividir em outros vidrinhos e presentear, levar para viajar, enfim, porque eles duram muito também, né? Então procura a pessoa que te convidou para essa reunião para você tirar suas dúvidas, mas hoje, se você falar, não tenho, né, o dinheiro para comprar esse kit, gostei muito, mas quero me tornar cliente. Então hoje, com o nosso BOGO, você consegue pagar a taxa, comprar um óleo no valor de R$ 176 e ganhar outro. Então, você vai economizar aí R$ 120 pagando, você vai pagar 176 mais a taxa, mais o frete, e já fica cliente nosso. E o mês que vem, olha que legal, você já deixa a sua compra agendada com o seu consultor para comprar o kit emocional. Já ganha ponto, já ganha brinde, já ganha óleo do mês. Então, outra maneira inteligente de entrar para a doTERRA. E tem uma terceira maneira, que é você compartilhar os olhos com quem você ama. Se você é cliente e ainda não sabe dessa oportunidade, compartilhe com quem você ama, compartilhe suas experiências. Você tem todo o suporte da nossa equipe, você pode gerar uma renda extra, pode mudar o futuro de muita gente, o seu futuro financeiramente. Procura quem te convidou, que a gente vai ter o maior prazer de te explicar. Então, agora eu vou deixar a pergunta para o final, tá bom? Agora eu quero que você pare um pouquinho, que você esteja fazendo, se você está no celular, está cozinhando, está aí de pijama, está deitada, está fazendo alguma coisa, pare um pouquinho, vamos fazer a nossa inalação, escolhe um óleo, pode ser um Rolon, pode ser o óleo que você achar aí. Eu vou te convidar para fazer uma experiência aromática e você pensar no que você está sentindo hoje ou alguma emoção ruim, negativa que você sentiu hoje e que você vai agora, por um momento, tentar eliminá-la de você, e a gente vai fazer esse movimento celular de criar coisas positivas, novas células para o nosso corpo. Então, eu quero te convidar a identificar a sua emoção que você quer dizer, deixar de fora, né? Que você vai expirar, vai pôr para fora o que está ruim, para inalar algo bom. Então, ao inalar o óleo, a gente já tem uma potência imensa. Mas os óleos também têm as suas frases, né? As plantas têm as suas frases positivas, afirmações. E quando você fala algo, pensa, mentaliza, verbaliza em voz alta, o universo também entende que você quer mudar esse pensamento, que você quer mudar o seu comportamento. E aí eu te convido a pensar numa frase, ou a fazer a frase que eu trouxe aqui. Nós vamos inalar por algumas vezes, inspirar, e ao expirar a gente vai pensar nessa frase ou vai repetir. Vamos junto? Essa é a frase: eu estou bem, estou em paz, estou feliz. Então vamos lá. Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz. Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz. Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz. Reconheça, seja gentil com você, agradeça e fique bem. Obrigada, meninos, meninas. Tem alguma pergunta? Obrigada por estarem aqui. Não sei se foi muito rápido. Se alguém quiser perguntar. Foi ótimo. Deixa eu ler Vamos aqui. parar a gravação? Pode.